capítulo de número 1, os versículos de número 12 a 16. Você encontrará Hebreus como a maior, logo após Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 16. Está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Toda a igreja, versículo 13. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Toda a igreja. Todos nós. Não erreis, meus amados irmãos. Oremos ao Senhor com mão ao lado. Soberano Deus, Pai amado Senhor, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos por estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em favor das nossas vidas. Continua, Senhor, abençoando o teu povo, a tua igreja, todos os dias das nossas vidas. Abençoa, meu Deus, essa cidade, esse povo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, eu chamo a sua atenção para estudarmos a palavra do Senhor. Olha, aos irmãos que pregam, geralmente, uma mensagem para que o povo absorva, fique na mente, no coração, geralmente é uma mensagem de 3, no máximo 4 pontos. Às vezes nós temos exagerado porque nós estamos aqui há quase 7 anos pregando a palavra do Senhor. E por esse motivo, às vezes nós vamos mais além. Hoje, eu quero repassar aos irmãos o que, se eu fosse dividir, daria 3 quartos feitos. Vou pregar 3 mensagens só hoje. Porque há coisas que há uma necessidade de urgência. E por esse motivo, eu chamo a sua atenção para que nós estejamos atentos. Não deixe a sua atenção ser roubada por nada. E nós precisamos encerrar ainda 8h10 no máximo, porque os irmãos querem ensaiar. Eu tenho dificuldade de encerrar o culto porque eu sacrifico-me e sacrifico o culto. E nem sempre os irmãos estão no horário do ensaio. Mas, para que os irmãos não pensem que nós queremos atrapalhar, nós faremos de tudo para até 8h10 nós encerrarmos. E ao final nós vamos orar pelos irmãos que precisarem de acordo com essa palavra. E depois da oração ainda, nós vamos cantar e será acolhida a oferta. Nós temos uma irmã que precisa da nossa ajuda. É uma pessoa que colabora muito nos trabalhos, na igreja, mas que agora ela precisa de um auxílio da igreja para um tratamento. E como nem todos os irmãos chegaram ainda, nós aguardaremos até o final e nós vamos colher esta oferta. Se você não trouxe, não veio preparado para ajudar a irmã, você pode
nos procurar depois, dizer, olha, a oferta para ajudar aquela irmã, que nós estaremos direcionando a ela, porque nós precisamos ajudar. O tema da primeira mensagem é esse: o caminho da infidelidade. O caminho da infidelidade. Nós usamos como base Tiago 1, 12 a 16. É um texto muito conhecido e nós estamos utilizando ele, mas em paralelo nós estaremos lendo também Gênesis, porque foi lá o começo de todas as coisas. Por isso, nós precisaremos da sua atenção. E se você já quiser deixar marcado lá em Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia, nós estaremos comparando esse texto com aquele. Olha o que diz Tiago 1, 12 a seguir. Eu estou falando sobre o caminho da infidelidade. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. É verdade que aqui é bem-aventurado o cristão, o crente, a pessoa que teme a Deus. Todos os que servem ao Senhor são bem-aventurados ao sofrerem tentação. Quem aqui nunca na vida foi tentado? Todos nós somos tentados diariamente. Às vezes quer se colocar muita carga sobre o jovem, mas eu particularmente, eu me preocupo mais com idosos. Porque às vezes a pessoa viveu uma vida amarga, com dificuldades, e pela lógica, o jovem pode ir primeiro, mas pela lógica, os que têm mais idade estão mais perto da morte. E muitos não se recuperaram dos seus traumas, das lutas da vida. Tem muito homem convivendo com mulher e mulher convivendo com homem totalmente amargurados. Eles estão na igreja, até falam em línguas, participam da ceia, mas há uma ferida na alma. E a minha preocupação é porque quem disse foi Jesus, em Mateus 6, 14, 15. Ele disse que Ele só tem como nos perdoar se nós perdoarmos o nosso próximo. Se nós não liberarmos perdão, o Senhor também é impedido de nos perdoar. Baseado nisto, eu sou muito preocupado, porque às vezes a pessoa pode passar a vida na igreja e ainda ir para o inferno. Aí alguém me diz assim, não, mas a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é essa. Eu estou lhe avisando do perigo que você está correndo, e você está vivo para ouvir. Agora você precisa deixar o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Então é bem-aventurado o crente quando ele sofre a tentação, porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ah, Silvio, mas eu amo ao Senhor. Certo. Agora, será que você foi tentado, provado e aprovado para receber a coroa da vida no final? Aqueles que amam ao Senhor, amam os seus mandamentos. Quando a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, é melhor obedecer do que sacrificar, é porque Saul ofereceu sacrifício, só que totalmente em pecado. E Saul foi para o inferno. A Bíblia Sagrada é categórica. Ele buscou uma macumbeira e depois ele tirou a própria vida.
Então, quando o profeta o repreende, diz: é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Perguntaram a algum certo homem, servo do Senhor, que era muito usado em milagres: o senhor não deve parar de orar, o senhor deve orar quase 24 horas por dia. Ele disse: não oro tanto, mas eu peco pouco. Porque ele dizia ter desenvolvido uma vida de santidade e uma vida de comunhão com Deus para sempre estar ligado a Deus e não deixar que pequenas coisas o tirassem dessa comunhão com Deus. Então as pessoas sacrificam e às vezes até sacrificam com o propósito errado. Eles sacrificam se o pastor presidente tiver. Eles sacrificam se a líder do círculo de oração estiver vendo. Eles sacrificam se a liderança da juventude presenciar. Então eles estão sacrificando para pessoas e não para Deus. E ainda em desobediência à sua palavra, que é um sacrifício que Deus não recebe. A Bíblia chama sacrifício de besta, de tolo. O texto sagrado prossegue, irmãos, e diz aqui no versículo 13: ninguém, nem pequeno, nem alto, nem baixo, nem magro, nem gordo, é ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, todas as vezes quando sobrevier uma tentação para as nossas vidas, coloque na sua mente: não foi Deus quem te tentou. Aí você já leu a Bíblia e viu no Gênesis capítulo 22, versículo 1, dizendo: e Deus tentou Abraão, logo no primeiro versículo. E aí, ele tenta ou não tenta? É verdade que o sentido daquela palavra de Gênesis 22 é: colocou Abraão à prova. Olha a diferença. Satanás coloca diante de nós uma tentação em que ele está torcendo para nós fracassarmos. O Senhor Deus, quando Ele coloca uma prova diante de nós, Ele sabe que nós podemos vencer. E por que muitos não vencem? Porque estão sem orar tanto quanto deveriam, estão sem ler a Bíblia tanto quanto deveriam, e estão sem vigiar como poderiam fazer. Porque Deus nunca vai quebrar a sua palavra. 1 Coríntios 10, 12 diz: olha, quem pensa que está em pé, cuidado para não cair. Versículo 13: porque Deus não dá uma tentação que nós não possamos suportar. E quando Ele permite a tentação, também Ele já abre a porta de escape. 2 de Pedro 2,9 diz que Deus sabe livrar aqueles que servem a Deus da tentação. Atos 14, 22 diz que importa que por muitas, não são poucas, por muitas tribulações nós adentremos ao reino dos céus. Filipenses 1, 29 diz que nós não fomos salvos só pela alegria da salvação, mas também pelas tribulações que ela nos propõe. E Marcos, eu acho bonito, que ele diz, escreve, registra, em Marcos 10, 29 e 30, que quando Pedro pergunta: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha? Ele diz: Pedro, nesta vida, 100 vezes mais, com tribulação. Então, tribulação não vai faltar na vida do crente, vai ter tentação, vai ter luta, mas a gente pode vencer, se a gente quiser, e se a gente se esforçar. E por que Deus não pode ser tentado? Irmão, porque a tentação é algo que chama a minha atenção, que chama a sua atenção. E geralmente a tentação ela está ligada a pecado. O caráter, a natureza e o atributo de Deus é santidade. Deus é santo. Não há nada que o tente a pecar, porque Ele é santo em essência. É por isso que Mateus 5,48 diz que nós devemos ser imitadores do Senhor como filhos amados.
É porque nós devemos querer, desejar e ter essa vida de santidade em nós. Não é possível? Claro que sim. Colossenses 1:19, 2:9, a Bíblia diz que em Cristo habitou toda a plenitude da divindade. Qual é o desejo de Deus? Que nós cresçamos até a estatura de varão perfeito, da mesma forma como Cristo desenvolveu. Se a gente tiver isso, aí o nome do Senhor será glorificado em nós. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído. Aqui está o primeiro ponto da mensagem. Tentado pela atração. O que me atrai? O que nos atrai? Tem gente que é dinheiro, tem gente que é pornografia, e esse campo é um dos mais utilizados pelo inimigo em todos os tempos. Observe que Davi teve tantas mulheres e ele foi cair logo neste pecado. Observe que Salomão tinha tantas e foi aí onde ele se corrompeu. Então, veja que é um dos campos terrivelmente utilizados. E aí nós voltamos para Gênesis, como eu lhe falei, e a gente começa a fazer essa análise. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 3 e o versículo 6. Nesse primeiro ponto, tentado pela atração. 3 e 6 de Gênesis diz: e vendo a mulher, a visão, que aquela árvore era boa para se comer, já deu água na boca lá quando ela olha, e agradável aos olhos, ela estava comendo já com os olhos, e árvore desejável. Então, se algo não lhe chama atenção, logo isso não é tentação. Tentação é quando algo lhe chama a atenção. E todos nós tem alguma coisa, e o inimigo sabe disso. Quais são os nossos pontos fracos? Você se conhece melhor do que qualquer pessoa. É por isso que você pode vigiar mais, onde você entende que é mais tentado. Segundo ponto da mensagem, ainda no versículo 14, na segunda parte. E engodado pela sua própria concupiscência. O que é engodo? É o segundo ponto da mensagem. Engodado pela concupiscência. O que é engodo? É uma falsa aparência. A pessoa, quando está fora do pecado, ele até questiona Deus e a Bíblia. Diz: meu Deus acha que isso aqui é pecado. Uma coisa tão simples. É que ela é só crente e foi só buscar um jovem do mundo. Mas se os jovens da igreja são feios, o que tem ela em buscar um bonito lá fora? É assim que as pessoas pensam. A pessoa diz assim: o que tem de mal nisso? É só uma relação sexual. Não são 5 minutos. Dizer chegou e aí está tudo resolvido. Por que Deus tem que cobrar isso como um pecado? É assim que a mente de muitas pessoas está. E as pessoas acham que nós não precisamos falar destas coisas porque não tem interesse. Mas a Bíblia Sagrada diz que isso é engodo pela própria concupiscência. Como ele vai nos explicando aqui, nós estamos vendo o caminho da infidelidade. Aí o que acontece com o casal? Vamos apimentar o relacionamento. Aí vai para filme pornográfico, se relacionarem em motéis, mesmo sendo casado. Motel não é lugar para crente. Geralmente quem vai
a um ambiente daqueles que está com a mulher que não é a dele, com o marido que não é o dela, e às vezes para relações promíscuas. Geralmente as pessoas que fazem filmes pornográficos, elas são vazias de tudo que se chama bom de Deus, são escravos do pecado. E você abre as portas dando a legalidade para o inimigo agir no seu lar. Você sabe quem mais entende de mulher? Deus, porque foi Ele quem fez. Você sabe quem mais entende de homem? É Deus, porque foi Ele quem fez. Que tal você casar da forma certa, no tempo certo, com a pessoa certa, com a bênção de Deus, e convidá-lo para o seu casamento e viver uma vida cheia da presença de Deus e do Espírito de Deus no seu lar? A melhor coisa. E a cada dia se conhecerem em amizade, vivendo uma vida séria diante de Deus, pautada na Bíblia Sagrada. Até porque, só porque é casado, também não pode tudo. Porque há quem diga que dentro de 4 paredes tudo pode. Não. O crente, ele é diferente. O ser humano, ele é insaciável. E se você abre uma porta para uma coisa, amanhã você quer abrir uma outra porta para outra coisa, e daqui a pouco o seu relacionamento tem mais diabo do que Deus. Então é isso que nós precisamos atentar, porque do caso contrário, nós poderemos transformar aquilo que é santo em profano. Então nós devemos ter atenção quanto a isso. Olha, o versículo 14, você viu que alguém é tentado, a sua vontade é atraída. Alguém pega um anzol, coloca uma isca e joga no lago. Quando o peixe vê, ele já é atraído. Mas depois ele é engodado, ele é visgado. Ainda que quem está pescando decida tirá-lo do anzol e jogá-lo de volta, porque está pescando só por esporte, mas ele vai sair ferido, o peixe. Da mesma forma, com a nossa vida espiritual não é diferente. E a Bíblia Sagrada diz aqui que alguém está engodado pela própria concupiscência. Aí vamos ver em Gênesis esse engodo. Capítulo 3, versículo número 4. Os irmãos sabem que haviam 2 árvores lá no jardim, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E o Senhor proibiu a do conhecimento do bem e do mal. Mas depois que eles experimentaram daquela, ele escondeu também a da vida, para que eles não vivessem eternamente o pecado, tendo em vista que o Senhor disse que se comesse morreria. Aí o capítulo de número 3, o versículo de número 4 diz assim: então a serpente, quem foi que disse, igreja? A serpente, simbologia do nosso adversário e aquele que nunca parou de tentar. Ele só muda de estratégias, mas não para de tentar. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olhando para isto, a mulher agora está engodada. Vamos ver em Tiago, para nós continuarmos o nosso pensamento. Versículo de número 15. Depois, observe que são passos. É atraído, é tentado, é atraído, é engodado. E agora o versículo 15. Depois de quê? Desses passos já dados. A concupiscência concebida. Aí é o terceiro ponto da mensagem. A concupiscência concebe. Olha para Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 5. Como foi que a mulher concebeu? Porque Deus sabe
no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, e vocês vão até saber as coisas do bem e as coisas do mal. Então ela concebe esse pensamento. E agora a linguagem é mudada. Se antes Tiago estava falando de um peixe fisgado pelo anzol, agora ele começa a falar de uma vida de gestação. E esse tipo de gestação aqui, se tiver que ser abortado, é bom hoje. Porque eu já conheci muita gente que depois de uma mensagem dessa tão clara, eles até choraram, mas não abortaram um projeto maligno. E eles acabaram por ter as suas vidas destruídas. Nós somos contra o aborto de pessoas, de crianças, mas nós somos a favor do aborto de projetos malignos para destruir a vida de pessoas. O texto sagrado diz: depois, havendo a concupiscência concebido. Então você viu que a concupiscência concebe. Continua dizendo: dá à luz o pecado. Veja só, quando a gente olha para isso, a gente vê a trama do erro. Nunca se engane. Quando na vida espiritual alguém disser assim: fulano caiu, não foi naquele dia que ele pecou, porque a Bíblia não mente. É uma construção que vem acontecendo durante dias, horas, meses e às vezes até anos. Porque o nosso adversário, ele sabe como enfraquecer, ele sabe como lutar, ele sabe como utilizar as suas artimanhas. A prova mais real disto na Bíblia é que Esbibenob, parente dos gigantes, que certamente Davi havia vencido, no final da vida de Davi vai para a guerra, e Esbibenob, ele iria tirar a vida de Davi. Ele só não consegue porque Abisai chega e fere o gigante, matando-o. E repreende Davi, dizendo: olha, volte para casa, não saia mais para a guerra, a sua idade chegou e você tem que se conscientizar disso. Se Davi não tivesse um amigo, ele teria sido destruído. É por isso que nós precisamos de amizades verdadeiras. De que adianta viver uma vida toda de vitórias e no final se acabar? Se Deus disse que são os últimos momentos em que Ele vai julgar o ser humano, pelos últimos momentos. Tanto em Ezequiel 3, quanto no 18, quanto no 33, o Senhor diz que não é o começo, o desenvolver da história, mas o final. Eclesiastes 7:8 diz que o final é melhor do que o começo. Mas quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos a trama do erro. Está lá em Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 6. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, observe que isso vai crescendo e também é agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento. O que eu chamo de trama de erro é isso aqui, ó: tomou do seu fruto. Tem vírgula ainda. Ou seja, primeiro ela está só olhando, viu, era boa para comer, era agradável aos olhos, era desejável. Mas ela só passa a pegar depois. Você sabe como as mentes estão tão distantes de Deus, que alguém está dizendo assim: não, mas ele não transou, ela não transou, foi só uma foto nudes, como estão dizendo. Mas a foto tinha os seios expostos, as nádegas expostas, tinha também
as vergonhas, como a Bíblia diz, os órgãos genitais, estão lá na fotografia, estão no vídeo, foi enviado. As pessoas querem dizer que isso não é pecado, mas Jesus deixou isso claro em Mateus 5, 27 e 28, que ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Agora deixa eu dizer uma coisa, nesse tempo da graça, se você olhar para desejar o que não é seu, no coração já está maculado. Você quer ver como as pessoas estão tão distantes de Deus, que alguém chega e diz assim: Silvio, se eu olho e desejo, eu pego, então eu vou logo lá e pego, eu consumo o ato. Aí eu digo: tenha calma, irmão. Uma coisa é você pegar uma folha de papel chamex em branco e fazer um pingo de grafite nela. Se eu suspender aqui, você nem vai ver esse pingo de grafite nela. A outra coisa é você pegar uma folha de papel e derramar uma lata de tinta nela. Até o irmão que está lá na porta, se eu colocar uma folha de papel aqui com uma lata de tinta derramada nela, você vai perceber. Então são duas coisas diferentes. Enquanto o pecado está na trama, está no processo, está concebido, é uma coisa. Quando ele passa para a prática, é uma outra história. Principalmente no que diz respeito ao relacionamento entre um homem e uma mulher, porque já pode gerar uma vida, pode passar uma enfermidade. Você entende a quantidade de males que pode acontecer? O texto sagrado mostra que há uma trama do erro. Agora vamos ver o versículo de número 15, para encerrar. E dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o que, igreja? Olha Gênesis 3 e 6. Tomou do seu fruto e comeu. Não, como se não bastasse, deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então deixa eu lhe dizer, nem um caminho de infidelidade ele começa do nada. Por isso, tenha cuidado com as convivências. Se você acredita na amizade de um homem ou mulher, eu acredito. Desde quando temam a Deus, sejam vigilantes, sejam transparentes. Agora, há muitas coisas, por exemplo, em uma saudação, a paz do Senhor, não deve se passar de um minuto alguém segurando a mão do outro, porque isso já configura, dependendo da fragilidade de ambos, uma conquista. E alguém já pode despertar o interesse. Dependendo dos elogios. Você já viu alguém que chega e diz a paz do Senhor, aí fica alisando? Para que isso? Paz do Senhor, Deus te abençoe, está resolvido. Nós vivemos dias difíceis, porque há carências, e eu entendo isso, eu sei que há pessoas carentes de amizades, carentes de pessoas que às vezes podem interpretar errado. Eu sei que há pessoas com problemas e dificuldades psicológicas que, se você aproxima para ajudar, às vezes a pessoa consegue fazer uma transferência. A pessoa não consegue ver em quem gostaria aquela figura de alguém que cuida, que está preocupado. E como viu alguém, ele consegue fazer a transferência da pessoa amada para aquele que está cuidando, ou aquela. Então isso pode acontecer. Às vezes alguém está deprimido, ele procura um psicólogo e quando termina o tratamento ele está apaixonado pelo psicólogo. O problema da depressão foi embora, mas agora surgiu um novo problema porque está apaixonado por alguém que não deveria. Isso o que é? Ser humano. Olhando para isso, irmãos, o nosso propósito é em esclarecer estas coisas. Então até aqui está claro aos irmãos? Isso é verdade? Digo amém? Amém. Aí o versículo 16 diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Vamos para a segunda mensagem. O tema é este: como evitar?
Porque a primeira eu disse aos irmãos que é o caminho da infidelidade. Agora a segunda é, e como é que evita esse negócio? Primeiro ponto, oração. Irmão, ore. Irmão, ore. Pelo amor de Deus, ore. Segundo ponto da mensagem, é casado? Tenha comunhão com a sua esposa. Tenha comunhão com o seu marido. Então, comunhão. Comunhão. Você não está orando? Ore junto. Ore de mãos dadas. Tenha comunhão um com o outro. Olha, um casal bem ajustado, que tem comunhão, que vive uma vida de oração, se o outro sentir uma dor no dedo do pé, ele já olha isso que é. Tá, o que foi? Não, o dedo do pé está doendo assim. Vamos cuidar disso. Às vezes a gente acompanha irmãs que sofrem de depressão durante 2, 3 anos. O marido dela não sabe. Que comunhão miserável é essa dentro de um lar. Uma pessoa sofrendo com depressão há 2, 3 anos no lar e o marido não sabe, não se deu conta disso. Então isso é muito triste. O que é que falta? Comunhão. Terceiro ponto da mensagem: transparência. Minha irmã, meu irmão, olhe bem aqui para meu óculos. A irmã está preparada para o marido chegar e dizer assim: mulher, me ajuda. Tem uma mulher bonita que está para me deixar doido. O que ele está sendo? Sincero, usando de transparência, está pedindo a sua ajuda. Porque isso é coisa da carne, que o inimigo começa a ver e ele começa a atuar naquela particularidade. Nunca nas discussões diga, pois vamos separar, pois tu vai para o teu lado que eu vou para o meu. Nunca diga, eu acho que ela é só minha, eu não tenho certeza. Nunca diga, eu acho que ele é só meu. Você está abrindo portas para Satanás agir na sua vida conjugal. Terceiro, nunca faça um documento, porque tem gente fazendo documento para dar uma entrada em benefícios como solteiro. A irmã é casada com o irmão, aí eles forjam um documento dizendo que agora não são casados, ela é solteira, ele é solteiro, para poderem ganhar o benefício. Que benefício maligno é esse que você não pode usar a verdade? Então, se você forja uma separação, você está dizendo, Satanás trabalha nisso para dar certo. Minha irmã, meu irmão, você é casado até debaixo d'água com esse homem, com essa mulher, e o inimigo não pode entrar nesse negócio, e você tem que fazer o que é certo, e chova canivete. Você é a esposa dele, ele é o seu marido, ele é fiel a você, você é fiel a ele, e coloca Jesus neste casamento para guardar a vida de vocês, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado na nossa família. E você, homem, você está preparado? Porque às vezes os homens acham que é só eles que são o bam. Ele não diz que a mulher é bonita, ele não observa a roupa nova que ela comprou, o cabelo que ela passou o ferro para esticar, ele não observa nada, é um égua. Não tem um elogio, não tem nada. Aí o inimigo está lá fora e diz, olha, esse cara não faz nada para agradar a esposa dele. Eu vou já botar um filho do cão aqui, porque meus filhos sabem tudo. Porque o cão tem os filhos dele. Deus tem o dele, o cão também tem o dele. Aí a irmã passa toda bonita e diz, ô irmã bonita. Olha, ela está com 10 anos de casado, o cara nunca disse. Aí a flecha, no outro dia não vai passar lá de novo, não. Porque tem umas que o caráter de Cristo está nelas, que elas passam a enojar. Mesmo que ela nunca tenha ouvido, quando o cara fala isso, sobe logo aquela ira, ela fica zangada, ela corta logo mal pela raiz.
Mas se isso não acontece, vai alimentando. E aí o cara, por saliente que for, mas ele sendo cortado no primeiro momento, acabou, não tem horário mais. Agora, se ela alimenta ou deixa passar, meu irmão do céu, pode ver, esses velhos por aí só levantam mesmo os pés para subir as calçadas e é com dificuldade. Mas de repente a irmã vai passando nessas motos, mesmo com a bolsa aqui na frente, mas eles ficam todos se peneirando. É assim. Irmão, só Jesus para ajudar. Agora, as coisas que eu já vi na minha vida, eu não duvido de nada. E não olhe para ninguém como um super-homem, como uma super-mulher, porque é só um ser humano, feito do barro. Ah, mas eu não imaginei que fulano faria isso. Tenha cuidado com a sua vida, você pode fazer pior. O único que não pode ser tentado é Deus, porque o caráter dele é santo, mas nós somos pobres, certo? Então, tenha a transparência, mas tenha compreensão. Há casais que passam de semanas, é o que o quarto ponto, compreensão. Há casais que passam de semana sem se relacionar, sem beijar na boca, sem nada. Sem pegar nada. Nada. Casou para quê? Em um caso de enfermidade, em um caso de problema, a gente entende isso. É por isso que eu estou falando de compreensão. Mas a vida conjugal, ela precisa haver. Quinto ponto, auxílio. O homem auxilia a mulher auxilia o homem. Irmãos, em tudo, qual é a dificuldade que tem de um ajudar ao outro? Afinal de contas, é carne da mesma carne, é osso do mesmo osso. Sexto ponto, vida íntima, vigorosa. Irmã, aqui você pula, aqui você fala em língua, aqui você é cheia de Deus, mas também no seu quarto você está cheia de Deus. Agora bota uma roupazinha também bacana para animar o elemento lá, e aí vocês resolvem as coisas de vocês. Porque às vezes as pessoas acham que tudo na vida é pecado. As pessoas espiritualizam tudo. Olha para a Bíblia. O Salomão disse assim: Sulamita, eu olho, as tuas curvas, eu não vejo uma mancha em ti. Qual é a ideia que dá? É que ele tirou a roupa dela toda e saiu examinando tudo. Não, porque ele disse que não tinha nenhuma mancha. Como é que ele descobre isso? Olha, no mínimo. Bem, sétimo ponto, não deixando a desejar. Porque às vezes o homem só pensa nele e quer tratar a mulher como se fosse um objeto, e ele precisa conhecê-la, ele precisa saber, ele precisa cuidar dela como um bem precioso que Deus deu para ele precisa tratar desse negócio. E aí, tanto homens como mulheres, irmão, uma aliança não quer dizer muito para quem não presta. Agora, se você serve a Deus, dê conta de comprar uma. Se não tiver, pega aquela rodeira do chaveiro, da chave e bota aqui. Porque alguém já olha e já vê uma identificação e diz: não, se tiver vergonha, já vai ter uma certa distância. Se não tiver isso, quanto maior é a aliança, mais é que eu acho bom tentar. Aí é outro problema. Mas tenha cuidado, se identifique. Se identifique com um homem casado, com uma mulher casada. É o perfil, coloque a foto lá da sua esposa, a sua foto com ela, com os seus filhos. Irmão, porque aí está aí a mulher, tira a roupa todinha aqui, bota o cabelo aqui, que ninguém sabe se está nem de sutiã, aí tira uma foto daqui para cá, sozinha. Olha que o cabelo lá do outro lado diz: eita, meu irmão. Silvio, isso não tem nada, não tem? Mas vamos já ver se não tem. Terceira mensagem. Essa agora é assim: origens dos ciúmes. Origens dos ciúmes. Primeiro ponto: quebra de princípio. O jovem cristão, vocês que estão aqui crentes, na escola alguém vai dizer assim: pode se masturbar,
você tem que se conhecer, você tem que se tocar. A vida é assim mesmo, não. Isso é mensagem maligna. Você é jovem, leia a Bíblia, ore, consagre a vida. A Bíblia fala de poluição noturna, a Bíblia fala de acidente de noite. Você vai ter um sonho, vai expelir seus hormônios e naturalmente vai acordar no outro dia, tomar um banho e está tudo resolvido. Acabou. Ninguém vai ficar doido por isso. O casal crente começou a namorar, preserve-se, não se relacione sexualmente até que você case. Porque se você se relacionar sexualmente, tu pode dizer que engana o teu pai, a tua mãe, o pastor, quem tu quiser, mas tu não engana a tua consciência. Isso vai te gerar prejuízo, porque você quebrou princípios. O homem só pode se relacionar com uma mulher. Essa semana alguém me disse, mas um pastor me disse que não tem problema, um pastor do cão, do inferno, mas um pastor que teme a Deus, que tem o Espírito de Deus, que anda pela palavra de Deus, ele sabe dos males que isso causa. Então pronto, não ouça quem não tem Deus na vida. Segundo ponto, a infidelidade. Você pode ser namorado, você pode ser noivo, você pode ser casado. Se a mulher trair o homem, se o homem trair a mulher, ou dar uma margem para que isso transpareça, configurando-se infidelidade, a confiança é quebrada. Aí fica aquele mal-estar o tempo todo. Por mais que você tente provar, tente mostrar, mas sempre estará lá aquele farnizinho. E os casais dificilmente eles conseguirão se ajustar. E é por isso que Deus chama isso de dureza de coração. Terceiro ponto da mensagem: jugo desigual. Eu estou só lhe mostrando aqui a origem do ciúmes. Se você quebrar princípio, vai abrir uma porta para os ciúmes. Se você for infiel, vai abrir porta para os ciúmes. Jugo desigual. O homem casa, é porque eu quero uma mulher da idade de uma vaca velha. Essa expressão usa, que uma vaca velha tem 15 anos. Aí o cara está com 60 e diz que é uma menina de 15 anos. Vai colocar chifre até debaixo dos pés. A minha vovó não botou no vovô. Naquele tempo o povo tinha vergonha. Hoje em dia o povo só vive na internet. Hoje em dia o povo só vive assistindo novela. E novela é consagrada a Satanás. Tem um monte de crente que assiste. Tem um bocado de homem também que assiste. Agora só que as imagens elas ficam no seu subconsciente. E vai acontecendo isso aqui. Você olha, você é tentado, aí vem a cobiça, depois vem o engodo. Quando você pensar que não, você está todo emaranhado e dizendo não tem nada, mas aí tu já foi, já acabou a tua vida espiritual, a vida de comunhão, a vida de temor a Deus. É aqui, as coisas começam assim, achando que elas são naturais. Aí depois é o jugo desigual. Aí o cara está com uma de idade, casa com uma menina bem novinha. Não tem jeito, irmão. É a mulher que vai, não é porque eu gosto de menino novo, eu gosto, mas não dá certo. A estrutura é outra, é totalmente diferente. Aí depois não dá conta do recado e fica, esse homem está novo demais, essa mulher está nova demais. Eu vim, estou olhando, meu amigo, ela não é certa, ela tem que olhar, ela tem que andar. Como é que ela vai andar sem olhar? Aí às vezes a gente vê pessoas na igreja, eu já vi mulheres na igreja, que ela entra na igreja e fica lá. O pessoal de rapaz, Senhor, diz, Pai do Senhor, ao ponto dessa, essa mulher doida. Não, isso é pressão. Eu conheço irmãs que ela não pode estender a mão e pegar na mão do homem quando chega em casa, a pressão miserável. Tu pegou na mão dele, eu vi. E tu está olhando para onde? O que é aquilo? Aí ela passa o culto todo assim. Aí eu digo, gente, tenha cuidado para escolher o casamento. E as pessoas não entendem. Tem homem que tem ciúmes da mãe, tem ciúmes da avó, tem ciúmes de cachorro. É uma coisa nojenta, irmão. Aí quando nós olhamos para isso, o jugo desigual cria isso. Mas também a maldade. Isso aqui acontece mais com homens. Tem mulheres que quando elas vêm de uma vida promíscua, isso ela pode desenvolver. Mas geralmente acontece mais com homens. Agora, às vezes, a pessoa vem de uma vida promíscua, se o Espírito de Cristo não libertá-la, não gerar nela o fruto do Espírito, ela nem assiste um culto direito, ela fica só olhando para os irmãos e medindo o tamanho do pé.
Tem homem que ele não consegue ver uma mulher vestida. Toda mulher que ele vê, ele tira a roupa dela toda e faz mal para o cara no culto. Aí geralmente esses homens que têm uma mente profana, uma mente que não foi liberta, aí eles começam a cobrar da esposa dele como se todo mundo não valesse nada igual a ele. É assim. Porque como ele não é convertido, ele acha que ninguém é. Aí ele começa, eu vi fulano te olhando, tu passa, aí vai aquele negócio, certo? Quinto lugar, o inimigo. Irmão, quando o espírito do ciúme adentra a um lar, o inimigo faz pintura. Eu já atendi casais com 98 anos de idade, 95, com 60, 65 anos de casado. A gente chega lá, e aí meus irmãos, como é que está aí? Como é que está? Como? Que foi, rapaz? Que houve? Essa mulher aí. O que tem, né? Ah, o senhor não conhece. Quem conhece é eu. A bichinha já está no outro canto chorando, deprimida. É que anda um povo aqui. Irmão, já vi pintura. Dele chegar a ver pessoas entrarem de cueca dentro de casa e saírem. É aquela coisa, uma coisa que não há possibilidade, porque a gente acompanha, vê, sabe, e tem o Espírito de Deus. Ilógica. Sexto e último lugar da terceira mensagem. Toque. O que é toque? É transtorno obsessivo compulsivo. O que vulgarmente estão chamando de toque religioso, mas que é um transtorno de pensamentos repugnantes. O que é isso? Eu tenho percebido que quem já sofreu algum tipo de abuso, eu tenho percebido que quem já teve uma vida escravizada na pornografia, eu tenho percebido de quem já teve traumas na vida, às vezes desenvolve esse distúrbio. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, adolescente, jovem, adulto. Aí a mente é rodando o tempo todo, a 100 por hora. Aí tem deles que pensam assim, já blasfemei contra Deus, porque tem deles que os pensamentos repugnantes é assim, Deus não é Deus não, Deus é o Satanás, Deus não presta, Deus não salva ninguém. Ele não controla, você entende? Ele não controla, mas o pensamento está lá. Aí a pessoa começa a entrar em depressão e diz, meu Deus, eu já blasfemei, eu não tenho perdão. Aí chora, diz, ô pastor, aqui eu blasfemei. Meu filho, minha filha, se tu está chorando, isso é arrependimento. Só faz isso quando é gerado pelo Espírito. Quem blasfema endurece. Não, mas eu pequei. Aí começa aquela perturbação. Tem outros que, por causa da vida de pornografia que desenvolveram, as imagens foram para o subconsciente, voltam ao consciente, e aí pronto, fica aquela perturbação. Ele vê, ele olha, ela vê, ela olha, aquela luta miserável. E pessoas assim, também, igual esse homem aqui que é mau, ele consegue tirar aquilo que sente, colocar na vida dos outros e cobrar, como se fosse ele que estivesse vivendo aquele corpo. O ser humano é ou não é complicado, irmão? Quantos entendem o que nós falamos aqui nesta noite? Diga amém. Eu quero orar nesta noite, se você acha que é atingido por esse mal. Eu não vou demorar, porque eu sei que tem muita gente. E aí, só depende de você. Se você desejar vir à frente, venha. Se o que o povo vai pensar, eu estou lá me importando o que o povo vai pensar. O que importa é a sua cura. O que importa é a sua libertação. A Bíblia diz que ele veio para curar os quebrantados do coração. Eu acredito que Deus cura quebrantado do coração. Eu acredito que se o Deus a quem sirvo, ele colocar a mente colocar a mão na sua mente, no seu coração, isso acaba de uma vez. Eu acredito nisso. Eu acredito no que
prego, eu acredito no Deus a quem sirvo, eu acredito no Espírito de Deus, eu acredito na palavra de Deus, e eu sei do que eu estou falando. Eu disse que não é normal, eu estou falando à igreja 3 mensagens num só dia, porque já são quase 7 anos, eu entendo que tem alguém que já tem a capacidade de captar, de entender, e aí é só você quem pode fazer. E eu quero lhe dizer, isso é se o Espírito Santo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, ciúmes na Bíblia, quando você vê Gálatas 5:20, tem lá emulações. O que é aquilo ali? É ciúmes. Se você ler Números, o capítulo 5 inteiro, você vai ver lá o espírito dos ciúmes. Aí já é o maligno, vai trabalhando. Estudando a Bíblia, eu vi até o ciúmes ministerial. Números 11, 27 a 29. A Bíblia diz que Josué chegou e disse assim: Ei Moisés, tem 2 homens lá fora, o Eldade e Medalha, eles estão profetizando. Eu mando eles parar. Moisés abraçou e disse: Ô Josué, tu está com ciúme por causa de mim, meu irmão. Eu penso diferente. Eu quero é que o Espírito Santo enche esse povo todinho e que eles sejam todos cheios do Espírito Santo. É assim, irmão. E isso aqui nós falamos com muita seriedade. O sentimento nosso, no nosso coração, é de pai, é de cuidado, é de proteção, porque só Deus sabe, e a gente que acompanha, como é difícil a vida de uma pessoa que sofre esse tipo de coisa. E deixa eu te dizer uma coisa, quem sofre desse problema de toque, a ciência diz que eles demoram até 10 anos para procurar ajuda. É por isso que fica difícil, porque às vezes quando eles vão procurar, já não tem mais. Eu já vi pais chorando para mim, que eles não suportam, não Souza, o beijo de uma criança, de um filho. O filho beija e ele vai tomar banho com medo da criança ter uma doença e passar para ele. Para você ver como é difícil. Aí ele vai banhar e diz assim: mulher, vem aqui e lava o banheiro para eu entrar. Aí ela lava. Quando ele vai saindo, escorrega o chinelo, pisa no chão. Ele volta para banhar de novo. Aí na hora que ele sai, ela tem que entrar e lavar o banheiro. Na hora que ele vai de novo, ela tem que... Moço de Deus. Aí a gente chega numa casa, está o homem chorando por um lado porque não consegue se livrar, e a mulher chorando por outro. E diz: pastor, não aguento lavar banheiro mais. Então, irmão, é só o Deus do céu. Você acredita que o Senhor faz isso? Eu não tenho como colocar a mão na cabeça de todo mundo, mas o Deus a quem servimos tem como colocar. Então sinta as mãos furadas de Jesus Cristo, o Senhor, sobre a sua mente, trazendo uma mente nova gerada pelo Espírito de Deus, tirando e arrancando essa angústia do teu peito, essas lutas intensas que tu tens enfrentado, esses pensamentos que não conseguem sair, essa mente que gira como uma coisa sem limite. No nome de Jesus, eu vou a ti e destruo tudo que vem de encontro ao teu irmão e a minha irmã. Eu não quero saber do passado dele, eu quero saber do passado dela. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para lhes fazer todas as obras do diabo. No nome de Jesus eu repreendo agora, em nome de Jesus eu repreendo, e que a cura seja libertada para a vida dos meus irmãos e para a vida das minhas irmãs, que seja limpa a mente, que seja limpo o coração e que seja trabalhado o Espírito de Deus na vida de cada um dos meus irmãos e na vida de cada uma das minhas irmãs, que eles se levantem daqui para uma vida nova, que eles saiam daqui como que estejam flutuando e dizendo: o que foi que aconteceu? As mãos ensanguentadas do Cordeiro da cruz do Calvário. Ele limpa pecado, ele lava a mente, ele lava o coração, ele transforma o que era velho em novo pelo poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte, mas volte glorificando